Primeiramente, eu queria agradecer a presença da doutora Wanderleia Duarte. A gente queria agradecer aqui, em nome da turma, pela sua presença, pela sua disponibilidade de se deslocar do Riachão para vir até aqui, para a gente ter essa conversa. Uma conversa onde a gente vai sanar a dúvida de muitas pessoas, assim a gente espera, uma conversa descontraída e de suma importância. Eu queria que você se apresentasse para a gente e para todos os telespectadores, por favor. Rosendo, muito boa tarde a todos. Prazer, meu nome é Wanderleia Duarte, formei aqui mesmo na Unibalsas, sou pós-graduada pela Faculdade Uninova FAP do Piauí, em Direito do Trabalho e Previdenciário, atuo exclusivamente nessa área e quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento e estou à disposição durante esse período para tirar e esclarecer qualquer dúvida que vier a surgir. Muito obrigada. Certinho. A gente vai falar aqui um pouco sobre a reforma trabalhista, como a gente já havia dito. Eu vou dar uma breve introdução e depois a gente vai fazer algumas perguntas que são bastante frequentes, que muitas pessoas procuram saber sobre referente ao assunto. A reforma trabalhista é um conjunto de normas desenvolvidas pelo governo federal a fim de atualizar a consolidação das leis trabalhistas. É uma lei que foi criada em 1943, sob o decreto 5.452. Com o passar dos anos, a relação do trabalho ela sofreu diversas modificações e dessa forma tornou-se necessário que houvesse uma atualização das leis, já que elas não acompanhavam as mudanças que os setores estavam passando com o decorrer do tempo. A reforma trabalhista, o principal objetivo dela é gerar mais emprego e estimular a economia de todo o território nacional. É uma lei que foi publicada no dia 13 de julho de 2017 e ela entrou em vigor 120 dias após a sua publicação, no dia 11 de novembro de 2017. Quando surgiu os rumores dessa reforma, se houve muitos questionamentos e muitas dúvidas dos empregados, dos empregadores, sobre, primeiramente, o que seria essa reforma, porque quem não está por dentro do assunto, ele vai querer saber, porque é algo novo, né? E a gente está aqui para tirar algumas dúvidas e agora eu vou passar a voz para o meu colega Gabriel e para as meninas para a gente fazer algumas perguntas aqui. Bem, e para começar, nós gostaríamos de saber quais são as principais mudanças na lei de contratação e demissão introduzidas pela reforma trabalhista. Ótimo, né? Que bom tratar desse tema, que é um tema que divide opiniões, é um tema que ele está escancarado para todos nós que fomos, ou somos, ou ainda iremos ser trabalhadores, né? E quando a gente fala de reforma trabalhista, a gente fala de uma lei que ela chegou realmente para trazer alguns incrementos, para dividir opiniões. E dentro desse tema, leis de contratação e demissão, o que mudou? Aqui eu trouxe 3 tópicos que eu posso conversar com vocês abertamente, 3 tópicos que eu considero que foram as 3 principais mudanças que ocorreram aí no período da reforma trabalhista e que afetam nosso dia a dia sempre que há algum tema, são temas polêmicos. E esse primeiro tópico que eu trago para vocês é a terceirização. Antes da reforma trabalhista, a terceirização ela era um pouco mais fechada. Tá? A terceirização, a empresa ela não podia terceirizar os serviços. E, aliás, podia, mas só os serviços meios, ela não podia terceirizar serviços fins. E aí, o que aconteceu? Veio a reforma trabalhista e liberou, disse, olha, agora vocês podem contratar serviços meio e fim. E aí, então, oportunizou as empresas reduzirem seus custos e contratarem mais. Então, foi um ponto positivo que eu considero essencial, que veio aí para mudar nessa reforma trabalhista. Outra coisa foi a jornada de trabalho. Nós vínhamos em uma jornada de trabalho muito taxativa e como você citou, vocês citaram aqui, as relações de trabalho, elas vão evoluindo, né? E com o decorrer do tempo, a jornada de trabalho também. Existem pessoas que trabalham mais, trabalham menos. Existe a necessidade de regular essa jornada, não só trabalharem, mas como, quando e que horário.
E aí veio a jornada de trabalho 12 por 36, já na reforma trabalhista, que trouxe essa modalidade que acabou pegando, né? Muita gente utiliza essa jornada. Então foi outro ponto que mudou dentro dessa lei de contratação e demissão. E a última, que eu considero muito, muito importante, é a demissão de comum acordo. Hoje é possível se demitir o funcionário e o patrão e ele entrarem em um acordo para receber verbas. Então essa também foi uma mudança significativa. Perfeito. Agora... E, doutora, como a reforma trabalhista afetou as relações entre o empregado e os empregadores? Então, a reforma trabalhista, ela alterou muita coisa e ela afeta muita coisa. E aqui eu elenquei algumas coisas que podem valer a pena citar, como por exemplo, para os empregados, a reforma trabalhista, ela trouxe flexibilidade. Nós sabemos que o empregado ele é a parte mais sensível da relação de trabalho. Então, hoje, o empregado ele pode estabelecer conexões com o patrão que flexibilizam a ele certos benefícios. Então, eu posso acordar meu salário, eu posso acordar a hora que eu vou trabalhar, e isso aí veio com a reforma trabalhista. Outra flexibilização é essa que eu acabei de falar, que é a demissão em comum acordo. Quando nós iríamos imaginar que eu poderia entrar em consenso com meu patrão para sair de uma empresa? Geralmente sai frustrado, mas hoje a gente tem essa possibilidade de fazer um acordo e todo mundo sair ganhando. Então é bem legal. E a terceirização ampliada, que é o caso em que as empresas elas podem contratar terceiros para realizarem serviços e assim elas contratam mais, porque reduzem as cargas tributárias. Já, todo lado tem dois sentidos. Já para os empregadores, temos aqui alguns benefícios também. O primeiro, redução de custos e burocracia. Se antes eu tinha que te contratar e pagar CLT, pesar minha folha, hoje eu posso contratar alguém para te contratar. E isso reduz os custos, reduz muita coisa. Então, é um ponto muito positivo. Também temos aqui maior autonomia. Então, se eu tenho como contratar alguém para te contratar, minha autonomia vai lá para cima, né? Porque eu agora tenho essa flexibilidade de entender, nossa, eu quero contratar uma empresa só para cuidar do marketing para mim. Eu quero contratar uma empresa só para produzir esses alimentos. Eu quero contratar uma empresa só para enlatar. Então, eu tenho mais autonomia. E estimula o desenvolvimento do empreendedorismo, a competitividade. Então, as empresas elas vão mais oferecer mão de obra, vão se capacitar e vai gerar mais empreendedorismo. Ótimo. Doutora, nós gostaríamos também de saber quais foram as novas regulamentações sobre trabalho autônomo e terceirização trazidas pela reforma trabalhista que afeta os trabalhadores e as empresas. Ok. Algumas regulamentações elas vão afetar diretamente o trabalhador e diretamente a empresa. De que maneira? Bom, quando a gente trata de flexibilidade e autonomia, essas regulamentações, elas vão além. Então, aqui o trabalho autônomo, por exemplo, que é o trabalho do MEI. O MEI, ele se arrisca, né, porque ele é um empregado sozinho, e aí esse empregado sozinho, ele pode chefiar uma equipe, mas ele é carente de direito. Ele é um pouco carente ali de direito, porque ele está sozinho, ele está ali no meio. Em contrapartida, chega uma empresa, por exemplo, terceirizada. Essa empresa terceirizada, ela vai contratar alguém para trabalhar e vai tirar a responsabilidade direta de uma empresa que, por exemplo, não quer ter uma folha de pagamento muito grande e contratou essa empresa para te contratar. Vamos supor que existe uma empresa de produção de ovos de Páscoa. Nós sabemos que agora está chegando o quê? A Páscoa. E, consequentemente, a demanda dentro daquela empresa vai aumentar. Onde entra o intermitente aí? Às vezes, aquela empresa ela não quer ter um funcionário ali definitivo até o final do ano.
Então, ela vai contratar alguém para ser um funcionário intermitente, que é aquele funcionário que só vai estar lá enquanto a empresa necessitar dele. Então, se a Páscoa vai durar um mês, ele pode ser contratado por um mês. Se está precisando de alguém para empacotar por 15 dias, então ele vai ficar lá por 15 dias. E é mera discricionariedade do empregador. Quem vai contratar? É o MEI? É o terceirizado? É a empresa? Eis a questão. Aí a empresa vai ver. Mas o intermitente, ele entra nessa parte, né, de ser um trabalhador que ele não tem ali um vínculo direto com a empresa. Ele é contratado para trabalhar só naqueles períodos que estão precisando dele. Ele seria terceirizado. Aí a empresa que vai decidir. Se a empresa quer contratar ele diretamente, se ela quer terceirizar ele, ou se ela vai contratar um MEI para fornecer esse serviço. Então, a empresa, ela que vai entrar em consenso ali e decidir a modalidade de contratação. Ótimos esclarecimentos. Quero mais uma vez aqui agradecer em nome do nosso grupo pela sua presença aqui no nosso podcast. Em tratar desse assunto que é tão pertinente no dia de hoje e que muitas pessoas, principalmente os empregados, como você falou em algum momento, que é a parte mais frágil, né? A parte mais sensível, muitas vezes não sabem, né? Então, esse nosso podcast vai ser muito bom para que nós possamos distribuir informação justamente para essas pessoas que precisam delas, tá? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço e só frisar que a reforma trabalhista ela é uma faca de dois gumes, né? Ela divide opiniões, ela tem seu lado positivo, trouxe coisas positivas, trouxe coisas negativas e vai depender muito do contexto social em que nós estamos inseridos. Então, se de repente eu estou inserido em um contexto social diferente, essa reforma ela vai balançar para o lado negativo ou positivo. Então, assim, cabe a nós, enquanto empregados, conhecermos os nossos direitos, né? Cabe a nós, enquanto pessoas brasileiros, informarmos-nos dos acontecimentos, das leis que nos protegem. E é isso, gente. Boa sorte e muito obrigada.